assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A lenda do Karatê, Daniel-san, ressuscita nesta nova aventura. Agora a ele é dada a missão de treinar um jovem lutador, mas muito além de técnicas de luta, ele precisa ensinar os principais valores deixados pelo Sr. Miyagi. Um jovem coreano sofre uma perda trágica na sua vida. Isso faz com que todas as suas atitudes, a partir dali, sejam guiadas pela mágoa, ressentimento e sentimento de vingança. Ele deseja entrar em um campeonato de luta para vingar o que fizeram com a sua família, valores muito distantes da essência do verdadeiro karatê. Mas agora, com Daniel-san como seu mentor, uma nova motivação nascerá no coração de uma nova geração, forjando um guerreiro com características e potenciais fora do normal. Nesta aventura, você relembrará a verdadeira essência do karatê e como essa luta pode trazer para a sua vida preciosas lições para você nunca desistir dos seus sonhos. Um novo legado se inicia hoje. Depois de anos vivendo uma vida tranquila, Daniel-san, aquele cara que aprendeu tudo sobre karatê com o Sr. Miyagi, recebe uma notícia que muda tudo. Não é uma notícia qualquer, não. É um chamado, tipo uma missão, como se o destino estivesse batendo na porta dele e dizendo: Daniel, o mundo ainda precisa de você. Ele não estava mais no auge das lutas, sabe? Estava levando a vida dele numa boa, trabalhando, cuidando da família, relembrando as histórias do passado. Só que mesmo assim, dentro dele, aquele espírito de luta, aquela chama que o Sr. Miyagi acendeu tantos anos atrás, nunca se apagou. Era como se estivesse adormecida, só esperando o momento certo para acordar de novo. Aí acontece o seguinte: Daniel fica sabendo de um jovem, um garoto que estava passando por uma situação muito difícil. Esse garoto tinha talento para lutar, era rápido, forte, cheio de energia, mas carregava uma tristeza muito grande no peito. Uma dor que não deixava ele enxergar o que era certo e errado. E essa dor estava empurrando ele para o lado errado da luta, sabe? Ele queria usar a força dele para se vingar, para descontar a raiva que sentia do mundo. Quando Daniel descobre isso, ele sente que não pode ficar parado. Ele lembra de tudo que o Sr. Miyagi fez por ele. Ensinou a lutar, claro, mas mais importante ainda, ensinou a ser uma pessoa melhor. E agora, era a vez de Daniel fazer o mesmo por outra pessoa. Era como se o legado do karatê verdadeiro dependesse disso. Só que Daniel sabia que não ia ser fácil. Esse garoto não queria ouvir conselhos. Ele queria aprender a lutar para machucar, para vencer de qualquer jeito. Então Daniel entende que se ele quiser ajudar de verdade, vai precisar fazer exatamente o que o Sr. Miyagi fez com ele lá atrás. Ter paciência, ensinar com o coração, mostrar que o karatê não é só soco e chute. É respeito, é equilíbrio, é coragem de fazer o certo mesmo quando o errado parece mais fácil. Então, sem perder tempo, Daniel vai atrás do garoto. Eles se encontram pela primeira vez num lugar bem simples, uma academia de bairro. O garoto estava lá, treinando sozinho, batendo com raiva no saco de pancadas. Cada golpe parecia carregar toda a dor que ele sentia. Daniel fica olhando de longe, analisando. Ele vê que o menino tem potencial, mas falta direção, falta alma no que ele está fazendo. Daniel se apresenta, mas o garoto é frio, não quer conversa, não quer ajuda. Ele acha que já sabe tudo, que só precisa ficar mais forte para vencer quem ele acha que é seu inimigo. Mas Daniel não desiste. Ele fala pouco, direto, do jeito que o Sr. Miyagi faria. Não tenta convencer com palavras bonitas. Ele propõe um desafio. Se o garoto aceitar treinar com ele por um tempo, Daniel promete ensinar algo que vai mudar a vida dele para sempre. O garoto, desconfiado, topa. Mas deixa claro, ele não quer papo de paz e amor. Ele quer aprender a lutar melhor. Daniel apenas sorri. Ele sabe que, no fundo, a luta mais difícil ainda nem começou. E não é no tatame, não. É dentro do coração do garoto. E é assim que tudo começa. Sem grandes discursos, sem mágica. Apenas um mestre decidido e um jovem perdido. Dois caminhos que se cruzam num momento certo, para mudar o destino dos dois. E mais do que isso, para manter viva a chama do verdadeiro karatê. Aquela que o Sr. Miyagi acendeu tanto tempo atrás. Agora, imagina o garoto começando os primeiros dias de treino com o Daniel. Não era igual àqueles treinos de academia que ele estava acostumado, não.
Nada de ficar dando soco no ar ou chutando o saco de pancada até cansar. Daniel chega com aquele jeito calmo dele e começa a ensinar coisas que, de primeira, o garoto não entende nada. Tipo assim, em vez de mandar ele bater, Daniel manda o garoto limpar o chão da academia. Isso mesmo, esfregar o chão, passar cera nos tatames, pintar a cerca que protegia a área de treino. No começo, o menino fica revoltado, né? Como assim? Eu vim aprender a lutar e o cara tá mandando eu fazer faxina? Era isso que passava na cabeça dele. Só que Daniel nem liga pra cara feia. Ele continua firme. Cada movimento que ele mandava o garoto fazer, como esfregar em círculo ou levantar o braço para pintar a cerca, era na verdade um treino escondido. Ele estava ensinando as bases da defesa e do ataque sem que o garoto percebesse. Enquanto isso, dentro do menino, a raiva ainda queimava forte. Ele não falava muito do que tinha acontecido, mas dava para ver nos olhos dele que era algo pesado. O pouco que Daniel conseguiu descobrir é que o garoto tinha perdido alguém da família, alguém muito importante para ele, e se sentia culpado por não ter conseguido fazer nada. Essa dor virou ódio, e esse ódio virou sede de vingança. O plano do garoto era simples: treinar o máximo possível, ficar forte e entrar num grande campeonato de luta que ia acontecer em breve. Mas não era para ganhar troféu, não. Ele queria entrar nesse campeonato para enfrentar um lutador específico. Um cara que ele acreditava ser o culpado pelo que aconteceu com sua família. O garoto queria resolver tudo do jeito mais errado possível, na força, no ódio. E Daniel percebia isso. Cada movimento duro, cada olhar raivoso durante os treinos, era como se o garoto estivesse gritando por dentro: "Eu preciso vencer! Eu preciso descontar tudo isso!" Só que Daniel sabia que essa luta interna era muito mais perigosa do que qualquer adversário no tatame. Mesmo assim, Daniel não força nada. Ele não julga o menino, não briga, não discute. Ele vai mostrando aos poucos, com paciência, que o karatê não é uma arma para machucar, mas uma ferramenta para transformar. Cada exercício, cada conversa, cada correção nos treinos, era como se Daniel estivesse tentando reconstruir o coração quebrado do garoto, pedacinho por pedacinho. E olha que não era fácil, não. Tinha dia que o menino simplesmente largava tudo, queria desistir, queria ir embora. Ele não entendia porque não podia simplesmente aprender a dar o golpe mais forte e pronto. Mas toda vez que ele pensava em desistir, alguma coisa dentro dele, talvez a memória da pessoa que ele perdeu, talvez um pouquinho da esperança que ainda sobrava, fazia ele voltar no dia seguinte. O campeonato estava chegando. E com ele, o nervosismo do garoto aumentava. Ele queria mostrar que era forte, que ninguém mais ia machucar ele ou a família dele, que ele podia lutar e vencer qualquer um. Só que do jeito que ele estava indo, cheio de ódio no coração, a derrota era certa, mesmo que ele ganhasse a luta no final. Era exatamente isso que Daniel queria mudar. Mostrar para ele que o verdadeiro vencedor não é quem derruba o outro no chão, mas quem vence a batalha dentro de si. O campeonato já estava quase batendo na porta e o garoto estava naquela correria de treino, treino e mais treino. Só que diferente do que ele pensava no começo, agora as coisas tinham mudado um pouco. Ele ainda tinha raiva guardada dentro dele, claro, mas sem perceber, ele começou a fazer as coisas de um jeito diferente. E sabe por quê? Porque Daniel-san, do jeito dele, sem pressão, foi mudando o garoto por dentro. Não era só ensinar golpe e esquiva, não. Daniel ensinava nas pequenas coisas. Tipo, na hora de varrer a academia, ele mostrava a importância de fazer tudo com atenção. Na hora de arrumar o uniforme, ele falava sobre respeito. Na hora de treinar, ele mostrava que o mais forte não é quem bate mais, mas quem aguenta firme e não perde a cabeça. Cada aula era uma lição escondida. Cada conversa era um tijolinho construindo algo novo no coração do garoto. Aí vem uma virada muito importante. Um dia, depois de um treino pesado, o garoto finalmente desaba. Ele tá ali, sentado no chão, suado, cansado, e começa a contar a história que ele guardava só pra ele. Conta sobre a perda que sofreu. Conta sobre a culpa que sente. Conta como se sentia fraco e impotente naquele dia terrível que mudou tudo. Daniel escuta tudo em silêncio. Ele não interrompe, não corrige, não tenta dar sermão. Ele só tá ali, presente, ouvindo de verdade. E quando o garoto termina de falar,
Daniel diz uma coisa simples, mas que bate fundo. Você não é fraco, você é forte porque ainda está aqui, lutando. Essas palavras mexem muito com o garoto. Era como se pela primeira vez em muito tempo, alguém enxergasse quem ele realmente era por dentro. Depois desse dia, o treino muda completamente. Agora, o garoto começa a lutar com outra energia. Não mais para descontar a raiva, mas para honrar a memória de quem ele perdeu. Para provar para si mesmo que ele pode ser alguém melhor, mais forte de verdade. Não no braço, mas no espírito. Daniel ensina para ele o verdadeiro sentido do karatê. Ser como a água. Forte, mas flexível. Resistente, mas tranquilo. Quebrar se precisar, mas sempre voltar ao seu estado natural. A paz. E o mais legal é que, enquanto ensina, Daniel também aprende. Ele percebe que ser mestre não é só passar conhecimento, é também ouvir, compreender, crescer junto. A lenda do karatê, Daniel-san, ressuscita nesta nova aventura. Agora a ele é dada a missão de treinar um jovem lutador, mas muito além de técnicas de luta, ele precisa ensinar os principais valores deixados pelo Sr. Miyagi. Um jovem coreano sofre uma perda trágica na sua vida. Isso faz com que todas as suas atitudes, a partir dali, sejam guiadas pela mágoa, ressentimento e sentimento de vingança. Ele deseja entrar em um campeonato de luta para vingar o que fizeram com a sua família, valores muito distantes da essência do verdadeiro karatê. Mas agora, com Daniel-san como seu mentor, uma nova motivação nascerá no coração de uma nova geração, forjando um guerreiro com características e potenciais fora do normal. Nesta aventura, você relembrará a verdadeira essência do karatê e como essa luta pode trazer para a sua vida preciosas lições para você nunca desistir dos seus sonhos. Um novo legado se inicia hoje. Depois de anos vivendo uma vida tranquila, Daniel-san, aquele cara que aprendeu tudo sobre karatê com o Sr. Miyagi, recebe uma notícia que muda tudo. Não é uma notícia qualquer, não. É um chamado, tipo uma missão, como se o destino estivesse batendo na porta dele e dizendo: Daniel, o mundo ainda precisa de você. Ele não estava mais no auge das lutas, sabe? Estava levando a vida dele numa boa, trabalhando, cuidando da família, relembrando as histórias do passado. Só que mesmo assim, dentro dele, aquele espírito de luta, aquela chama que o Sr. Miyagi acendeu tantos anos atrás, nunca se apagou. Era como se estivesse adormecida, só esperando o momento certo para acordar de novo. Aí acontece o seguinte: Daniel fica sabendo de um jovem, um garoto que estava passando por uma situação muito difícil. Esse garoto tinha talento para lutar, era rápido, forte, cheio de energia, mas carregava uma tristeza muito grande no peito. Uma dor que não deixava ele enxergar o que era certo e errado. E essa dor estava empurrando ele para o lado errado da luta, sabe? Ele queria usar a força dele para se vingar, para descontar a raiva que sentia do mundo. Quando Daniel descobre isso, ele sente que não pode ficar parado. Ele lembra de tudo que o Sr. Miyagi fez por ele. Ensinou a lutar, claro, mas mais importante ainda, ensinou a ser uma pessoa melhor. E agora, era a vez de Daniel fazer o mesmo por outra pessoa. Era como se o legado do karatê verdadeiro dependesse disso. Só que Daniel sabia que não ia ser fácil. Esse garoto não queria ouvir conselhos. Ele queria aprender a lutar para machucar, para vencer de qualquer jeito. Então Daniel entende que se ele quiser ajudar de verdade, vai precisar fazer exatamente o que o Sr. Miyagi fez com ele lá atrás. Ter paciência, ensinar com o coração, mostrar que o karatê não é só soco e chute. É respeito, é equilíbrio, é coragem de fazer o certo mesmo quando o errado parece mais fácil. Então, sem perder tempo, Daniel vai atrás do garoto. Eles se encontram pela primeira vez num lugar bem simples, uma academia de bairro. O garoto estava lá, treinando sozinho, batendo com raiva no saco de pancadas. Cada golpe parecia carregar toda a dor que ele sentia. Daniel fica olhando de longe, analisando. Ele vê que o menino tem potencial, mas falta direção. Falta alma no que ele está fazendo. Daniel se apresenta, mas o garoto é frio, não quer conversa, não quer ajuda. Ele acha que já sabe tudo, que só precisa ficar mais forte para vencer quem ele acha que é seu inimigo. Mas Daniel não desiste. Ele fala pouco, direto, do jeito que o Sr. Miyagi faria. Não tenta convencer com palavras bonitas. Ele propõe um desafio. Se o garoto aceitar treinar com ele por um tempo, Daniel promete ensinar algo que vai mudar a vida dele para sempre. O garoto, desconfiado, topa.
Mas deixa claro, ele não quer papo de paz e amor. Ele quer aprender a lutar melhor. Daniel apenas sorri. Ele sabe que, no fundo, a luta mais difícil ainda nem começou. E não é no tatame, não. É dentro do coração do garoto. E é assim que tudo começa. Sem grandes discursos, sem mágica. Apenas um mestre decidido e um jovem perdido. Dois caminhos que se cruzam num momento certo, para mudar o destino dos dois. E mais do que isso, para manter viva a chama do verdadeiro karatê. Aquela que o Sr. Miyagi acendeu tanto tempo atrás. Agora, imagina o garoto começando os primeiros dias de treino com o Daniel. Não era igual àqueles treinos de academia que ele estava acostumado, não. Nada de ficar dando soco no ar ou chutando saco de pancada até cansar. Daniel chega com aquele jeito calmo dele e começa a ensinar coisas que, de primeira, o garoto não entende nada. Tipo assim, em vez de mandar ele bater, Daniel manda o garoto limpar o chão da academia. Isso mesmo, esfregar o chão, passar cera nos tatames, pintar a cerca que protegia a área de treino. No começo, o menino fica revoltado, né? Como assim? Eu vim aprender a lutar e o cara tá mandando eu fazer faxina? Era isso que passava na cabeça dele. Só que Daniel nem liga pra cara feia. Ele continua firme. Cada movimento que ele mandava o garoto fazer, como esfregar em círculo ou levantar o braço para pintar a cerca, era, na verdade, um treino escondido. Ele estava ensinando as bases da defesa e do ataque sem que o garoto percebesse. Enquanto isso, dentro do menino, a raiva ainda queimava forte. Ele não falava muito do que tinha acontecido, mas dava para ver nos olhos dele que era algo pesado. O pouco que Daniel conseguiu descobrir é que o garoto tinha perdido alguém da família, alguém muito importante para ele, e se sentia culpado por não ter conseguido fazer nada. Essa dor virou ódio, e esse ódio virou sede de vingança. O plano do garoto era simples: treinar o máximo possível, ficar forte e entrar num grande campeonato de luta que ia acontecer em breve. Mas não era para ganhar troféu, não. Ele queria entrar nesse campeonato para enfrentar um lutador específico. Um cara que ele acreditava ser o culpado pelo que aconteceu com sua família. O garoto queria resolver tudo do jeito mais errado possível, na força, no ódio. E Daniel percebia isso. Cada movimento duro, cada olhar raivoso durante os treinos, era como se o garoto estivesse gritando por dentro: "Eu preciso vencer! Eu preciso descontar tudo isso!" Só que Daniel sabia que essa luta interna era muito mais perigosa do que qualquer adversário no tatame. Mesmo assim, Daniel não força nada. Ele não julga o menino, não briga, não discute. Ele vai mostrando aos poucos, com paciência, que o karatê não é uma arma para machucar, mas uma ferramenta para transformar. Cada exercício, cada conversa, cada correção nos treinos, era como se Daniel estivesse tentando reconstruir o coração quebrado do garoto, pedacinho por pedacinho. E olha que não era fácil, não. Tinha dia que o menino simplesmente largava tudo, queria desistir, queria ir embora. Ele não entendia porque não podia simplesmente aprender a dar o golpe mais forte e pronto. Mas toda vez que ele pensava em desistir, alguma coisa dentro dele, talvez a memória da pessoa que ele perdeu, talvez um pouquinho da esperança que ainda sobrava, fazia ele voltar no dia seguinte. O campeonato estava chegando. E com ele, o nervosismo do garoto aumentava. Ele queria mostrar que era forte, que ninguém mais ia machucar ele ou a família dele, que ele podia lutar e vencer qualquer um. Só que do jeito que ele estava indo, cheio de ódio no coração, a derrota era certa, mesmo que ele ganhasse a luta no final. Era exatamente isso que Daniel queria mudar. Mostrar para ele que o verdadeiro vencedor não é quem derruba o outro no chão, mas quem vence a batalha dentro de si. O campeonato já estava quase batendo na porta e o garoto estava naquela correria de treino, treino e mais treino. Só que, diferente do que ele pensava no começo, agora as coisas tinham mudado um pouco. Ele ainda tinha raiva guardada dentro dele, claro, mas sem perceber, ele começou a fazer as coisas de um jeito diferente. E sabe por quê? Porque Daniel-san, do jeito dele, sem pressão, foi mudando o garoto por dentro. Não era só ensinar golpe e esquiva, não. Daniel ensinava nas pequenas coisas. Tipo, na hora de varrer a academia, ele mostrava a importância de fazer tudo com atenção. Na hora de arrumar o uniforme, ele falava sobre respeito. Na hora de treinar, ele mostrava que o mais forte não é quem bate mais, mas quem aguenta firme e não perde a cabeça.
Cada aula era uma lição escondida. Cada conversa era um tijolinho construindo algo novo no coração do garoto. Aí vem uma virada muito importante. Um dia, depois de um treino pesado, o garoto finalmente desaba. Ele tá ali, sentado no chão, suado, cansado, e começa a contar a história que ele guardava só pra ele. Conta sobre a perda que sofreu. Conta sobre a culpa que sente. Conta como se sentia fraco e impotente naquele dia terrível que mudou tudo. Daniel escuta tudo em silêncio. Ele não interrompe, não corrige, não tenta dar sermão. Ele só tá ali, presente, ouvindo de verdade. E quando o garoto termina de falar, Daniel diz uma coisa simples, mas que bate fundo. Você não é fraco, você é forte porque ainda tá aqui, lutando. Essas palavras mexem muito com o garoto. Era como se pela primeira vez em muito tempo, alguém enxergasse quem ele realmente era por dentro. Depois desse dia, o treino muda completamente. Agora, o garoto começa a lutar com outra energia. Não mais para descontar a raiva, mas para honrar a memória de quem ele perdeu. Para provar para si mesmo que ele pode ser alguém melhor, mais forte de verdade. Não no braço, mas no espírito. Daniel ensina para ele o verdadeiro sentido do karatê. Ser como a água. Forte, mas flexível. Resistente, mas tranquilo. Quebrar se precisar, mas sempre voltar ao seu estado natural. A paz. E o mais legal é que, enquanto ensina, Daniel também aprende. Ele percebe que ser mestre não é só passar conhecimento, é também ouvir, compreender, crescer junto. A lenda do karatê, Daniel-san, ressuscita nesta nova aventura. Agora a ele é dada a missão de treinar um jovem lutador, mas muito além de técnicas de luta, ele precisa ensinar os principais valores deixados pelo Sr. Miyagi. Um jovem coreano sofre uma perda trágica na sua vida. Isso faz com que todas as suas atitudes, a partir dali, sejam guiadas pela mágoa, ressentimento e sentimento de vingança. Ele deseja entrar em um campeonato de luta para vingar o que fizeram com a sua família, valores muito distantes da essência do verdadeiro karatê. Mas agora, com Daniel-san como seu mentor, uma nova motivação nascerá no coração de uma nova geração, forjando um guerreiro com características e potenciais fora do normal. Nesta aventura, você relembrará a verdadeira essência do karatê e como essa luta pode trazer para a sua vida preciosas lições para você nunca desistir dos seus sonhos. Um novo legado se inicia hoje. Depois de anos vivendo uma vida tranquila, Daniel-san, aquele cara que aprendeu tudo sobre karatê com o Sr. Miyagi, recebe uma notícia que muda tudo. Não é uma notícia qualquer, não. É um chamado, tipo uma missão, como se o destino estivesse batendo na porta dele e dizendo: Daniel, o mundo ainda precisa de você. Ele não estava mais no auge das lutas, sabe? Estava levando a vida dele numa boa, trabalhando, cuidando da família, relembrando as histórias do passado. Só que mesmo assim, dentro dele, aquele espírito de luta, aquela chama que o Sr. Miyagi acendeu tantos anos atrás, nunca se apagou. Era como se estivesse adormecida, só esperando o momento certo para acordar de novo. Aí acontece o seguinte: Daniel fica sabendo de um jovem, um garoto que estava passando por uma situação muito difícil. Esse garoto tinha talento para lutar, era rápido, forte, cheio de energia, mas carregava uma tristeza muito grande no peito. Uma dor que não deixava ele enxergar o que era certo e errado. E essa dor estava empurrando ele para o lado errado da luta, sabe? Ele queria usar a força dele para se vingar, para descontar a raiva que sentia do mundo. Quando Daniel descobre isso, ele sente que não pode ficar parado. Ele lembra de tudo que o Sr. Miyagi fez por ele. Ensinou a lutar, claro, mas mais importante ainda, ensinou a ser uma pessoa melhor. E agora, era a vez de Daniel fazer o mesmo por outra pessoa. Era como se o legado do karatê verdadeiro dependesse disso. Só que Daniel sabia que não ia ser fácil. Esse garoto não queria ouvir conselhos. Ele queria aprender a lutar para machucar, para vencer de qualquer jeito. Então Daniel entende que se ele quiser ajudar de verdade, vai precisar fazer exatamente o que o Sr. Miyagi fez com ele lá atrás. Ter paciência, ensinar com o coração, mostrar que o karatê não é só soco e chute. É respeito, é equilíbrio, é coragem de fazer o certo mesmo quando o errado parece mais fácil. Então, sem perder tempo, Daniel vai atrás do garoto. Eles se encontram pela primeira vez num lugar bem simples, uma academia de bairro. O garoto estava lá, treinando sozinho,
batendo com raiva no saco de pancadas. Cada golpe parecia carregar toda a dor que ele sentia. Daniel fica olhando de longe, analisando. Ele vê que o menino tem potencial, mas falta direção, falta alma no que ele está fazendo. Daniel se apresenta, mas o garoto é frio, não quer conversa, não quer ajuda. Ele acha que já sabe tudo, que só precisa ficar mais forte para vencer quem ele acha que é seu inimigo. Mas Daniel não desiste. Ele fala pouco, direto, do jeito que o Sr. Miyagi faria. Não tenta convencer com palavras bonitas. Ele propõe um desafio. Se o garoto aceitar treinar com ele por um tempo, Daniel promete ensinar algo que vai mudar a vida dele para sempre. O garoto, desconfiado, topa. Mas deixa claro, ele não quer papo de paz e amor. Ele quer aprender a lutar melhor. Daniel apenas sorri. Ele sabe que, no fundo, a luta mais difícil ainda nem começou. E não é no tatame, não. É dentro do coração do garoto. E é assim que tudo começa. Sem grandes discursos, sem mágica. Apenas um mestre decidido e um jovem perdido. Dois caminhos que se cruzam num momento certo, para mudar o destino dos dois. E mais do que isso, para manter viva a chama do verdadeiro karatê. Aquela que o Sr. Miyagi acendeu tanto tempo atrás. Agora, imagina o garoto começando os primeiros dias de treino com o Daniel. Não era igual àqueles treinos de academia que ele estava acostumado, não. Nada de ficar dando soco no ar ou chutando saco de pancada até cansar. Daniel chega com aquele jeito calmo dele e começa a ensinar coisas que, de primeira, o garoto não entende nada. Tipo assim, em vez de mandar ele bater, Daniel manda o garoto limpar o chão da academia. Isso mesmo, esfregar o chão, passar cera nos tatames, pintar a cerca que protegia a área de treino. No começo, o menino fica revoltado, né? Como assim? Eu vim aprender a lutar e o cara tá mandando eu fazer faxina? Era isso que passava na cabeça dele. Só que Daniel nem liga pra cara feia. Ele continua firme. Cada movimento que ele mandava o garoto fazer, como esfregar em círculo ou levantar o braço para pintar a cerca, era na verdade um treino escondido. Ele estava ensinando as bases da defesa e do ataque sem que o garoto percebesse. Enquanto isso, dentro do menino, a raiva ainda queimava forte. Ele não falava muito do que tinha acontecido, mas dava para ver nos olhos dele que era algo pesado. O pouco que Daniel conseguiu descobrir é que o garoto tinha perdido alguém da família, alguém muito importante para ele, e se sentia culpado por não ter conseguido fazer nada. Essa dor virou ódio, e esse ódio virou sede de vingança. O plano do garoto era simples: treinar o máximo possível, ficar forte e entrar num grande campeonato de luta que ia acontecer em breve. Mas não era para ganhar troféu, não. Ele queria entrar nesse campeonato para enfrentar um lutador específico. Um cara que ele acreditava ser o culpado pelo que aconteceu com sua família. O garoto queria resolver tudo do jeito mais errado possível, na força, no ódio. E Daniel percebia isso. Cada movimento duro, cada olhar raivoso durante os treinos, era como se o garoto estivesse gritando por dentro: "Eu preciso vencer! Eu preciso descontar tudo isso!" Só que Daniel sabia que essa luta interna era muito mais perigosa do que qualquer adversário no tatame. Mesmo assim, Daniel não força nada. Ele não julga o menino, não briga, não discute. Ele vai mostrando aos poucos, com paciência, que o karatê não é uma arma para machucar, mas uma ferramenta para transformar. Cada exercício, cada conversa, cada correção nos treinos, era como se Daniel estivesse tentando reconstruir o coração quebrado do garoto, pedacinho por pedacinho. E olha que não era fácil, não. Tinha dia que o menino simplesmente largava tudo, queria desistir, queria ir embora. Ele não entendia porque não podia simplesmente aprender a dar o golpe mais forte e pronto. Mas toda vez que ele pensava em desistir, alguma coisa dentro dele, talvez a memória da pessoa que ele perdeu, talvez um pouquinho da esperança que ainda sobrava, fazia ele voltar no dia seguinte. O campeonato estava chegando. E com ele, o nervosismo do garoto aumentava. Ele queria mostrar que era forte, que ninguém mais ia machucar ele ou a família dele, que ele podia lutar e vencer qualquer um. Só que do jeito que ele estava indo, cheio de ódio no coração, a derrota era certa, mesmo que ele ganhasse a luta no final. Era exatamente isso que Daniel queria mudar. Mostrar para ele que o verdadeiro vencedor não é quem derruba o outro no chão, mas quem vence a batalha dentro de si. O campeonato já estava quase batendo na porta
E o garoto estava naquela correria de treino, treino e mais treino. Só que diferente do que ele pensava no começo, agora as coisas tinham mudado um pouco. Ele ainda tinha raiva guardada dentro dele, claro, mas sem perceber, ele começou a fazer as coisas de um jeito diferente. E sabe por quê? Porque Daniel-san, do jeito dele, sem pressão, foi mudando o garoto por dentro. Não era só ensinar golpe e esquiva, não. Daniel ensinava nas pequenas coisas. Tipo, na hora de varrer a academia, ele mostrava a importância de fazer tudo com atenção. Na hora de arrumar o uniforme, ele falava sobre respeito. Na hora de treinar, ele mostrava que o mais forte não é quem bate mais, mas quem aguenta firme e não perde a cabeça. Cada aula era uma lição escondida. Cada conversa era um tijolinho construindo algo novo no coração do garoto. Aí vem uma virada muito importante. Um dia, depois de um treino pesado, o garoto finalmente desaba. Ele tá ali, sentado no chão, suado, cansado, e começa a contar a história que ele guardava só pra ele. Conta sobre a perda que sofreu. Conta sobre a culpa que sente. Conta como se sentia fraco e impotente naquele dia terrível que mudou tudo. Daniel escuta tudo em silêncio. Ele não interrompe, não corrige, não tenta dar sermão. Ele só tá ali, presente, ouvindo de verdade. E quando o garoto termina de falar, Daniel diz uma coisa simples, mas que bate fundo. Você não é fraco. Você é forte porque ainda tá aqui, lutando. Essas palavras mexem muito com o garoto. Era como se pela primeira vez em muito tempo, alguém enxergasse quem ele realmente era por dentro. Depois desse dia, o treino muda completamente. Agora, o garoto começa a lutar com outra energia. Não mais para descontar a raiva, mas para honrar a memória de quem ele perdeu. Para provar para si mesmo que ele pode ser alguém melhor, mais forte de verdade. Não no braço, mas no espírito. Daniel ensina para ele o verdadeiro sentido do karatê. Ser como a água. Forte, mas flexível. Resistente, mas tranquilo. Quebrar se precisar, mas sempre voltar ao seu estado natural. A paz. E o mais legal é que enquanto ensina, Daniel também aprende. Ele percebe que ser mestre não é só passar conhecimento, é também ouvir, compreender, crescer junto. A lenda do karatê, Daniel-san, ressuscita nesta nova aventura. Agora a ele é dada a missão de treinar um jovem lutador, mas muito além de técnicas de luta, ele precisa ensinar os principais valores deixados pelo Sr. Miyagi. Um jovem coreano sofre uma perda trágica na sua vida. Isso faz com que todas as suas atitudes, a partir dali, sejam guiadas pela mágoa, ressentimento e sentimento de vingança. Ele deseja entrar em um campeonato de luta para vingar o que fizeram com a sua família, valores muito distantes da essência do verdadeiro karatê. Mas agora, com Daniel-san como seu mentor, uma nova motivação nascerá no coração de uma nova geração, forjando um guerreiro com características e potenciais fora do normal. Nesta aventura, você relembrará a verdadeira essência do karatê e como essa luta pode trazer para a sua vida preciosas lições para você nunca desistir dos seus sonhos. Um novo legado se inicia hoje. Depois de anos vivendo uma vida tranquila, Daniel-san, aquele cara que aprendeu tudo sobre karatê com o Sr. Miyagi, recebe uma notícia que muda tudo. Não é uma notícia qualquer, não. É um chamado, tipo uma missão, como se o destino estivesse batendo na porta dele e dizendo: Daniel, o mundo ainda precisa de você. Ele não estava mais no auge das lutas, sabe? Estava levando a vida dele numa boa, trabalhando, cuidando da família, relembrando as histórias do passado. Só que mesmo assim, dentro dele, aquele espírito de luta, aquela chama que o Sr. Miyagi acendeu tantos anos atrás, nunca se apagou. Era como se estivesse adormecida, só esperando o momento certo para acordar de novo. Aí acontece o seguinte: Daniel fica sabendo de um jovem, um garoto que estava passando por uma situação muito difícil. Esse garoto tinha talento para lutar, era rápido, forte, cheio de energia, mas carregava uma tristeza muito grande no peito. Uma dor que não deixava ele enxergar o que era certo e errado. E essa dor estava empurrando ele para o lado errado da luta, sabe? Ele queria usar a força dele para se vingar, para descontar a raiva que sentia do mundo. Quando Daniel descobre isso, ele sente que não pode ficar parado. Ele lembra de tudo que o Sr. Miyagi fez por ele. Ensinou a lutar, claro, mas mais importante ainda, ensinou a ser uma pessoa melhor. E agora, era a vez de Daniel fazer o mesmo por outra pessoa.
Era como se o legado do karatê verdadeiro dependesse disso. Só que Daniel sabia que não ia ser fácil. Esse garoto não queria ouvir conselhos. Ele queria aprender a lutar para machucar, para vencer de qualquer jeito. Então Daniel entende que se ele quiser ajudar de verdade, vai precisar fazer exatamente o que o Sr. Miyagi fez com ele lá atrás. Ter paciência, ensinar com o coração, mostrar que o karatê não é só soco e chute. É respeito, é equilíbrio, é coragem de fazer o certo mesmo quando o errado parece mais fácil. Então, sem perder tempo, Daniel vai atrás do garoto. Eles se encontram pela primeira vez num lugar bem simples, uma academia de bairro. O garoto estava lá, treinando sozinho, batendo com raiva no saco de pancadas. Cada golpe parecia carregar toda a dor que ele sentia. Daniel fica olhando de longe, analisando. Ele vê que o menino tem potencial, mas falta direção, falta alma no que ele está fazendo. Daniel se apresenta, mas o garoto é frio, não quer conversa, não quer ajuda. Ele acha que já sabe tudo, que só precisa ficar mais forte para vencer quem ele acha que é seu inimigo. Mas Daniel não desiste. Ele fala pouco, direto, do jeito que o Sr. Miyagi faria. Não tenta convencer com palavras bonitas. Ele propõe um desafio. Se o garoto aceitar treinar com ele por um tempo, Daniel promete ensinar algo que vai mudar a vida dele para sempre. O garoto, desconfiado, topa. Mas deixa claro, ele não quer papo de paz e amor. Ele quer aprender a lutar melhor. Daniel apenas sorri. Ele sabe que, no fundo, a luta mais difícil ainda nem começou. E não é no tatame, não. É dentro do coração do garoto. E é assim que tudo começa. Sem grandes discursos, sem mágica. Apenas um mestre decidido e um jovem perdido. Dois caminhos que se cruzam num momento certo, para mudar o destino dos dois. E mais do que isso, para manter viva a chama do verdadeiro karatê. Aquela que o Sr. Miyagi acendeu tanto tempo atrás. Agora, imagina o garoto começando os primeiros dias de treino com o Daniel. Não era igual àqueles treinos de academia que ele estava acostumado, não. Nada de ficar dando soco no ar ou chutando saco de pancada até cansar. Daniel chega com aquele jeito calmo dele e começa a ensinar coisas que, de primeira, o garoto não entende nada. Tipo assim, em vez de mandar ele bater, Daniel manda o garoto limpar o chão da academia. Isso mesmo, esfregar o chão, passar cera nos tatames, pintar a cerca que protegia a área de treino. No começo, o menino fica revoltado, né? Como assim? Eu vim aprender a lutar e o cara tá mandando eu fazer faxina? Era isso que passava na cabeça dele. Só que Daniel nem liga pra cara feia. Ele continua firme. Cada movimento que ele mandava o garoto fazer, como esfregar em círculo ou levantar o braço para pintar a cerca, era, na verdade, um treino escondido. Ele estava ensinando as bases da defesa e do ataque sem que o garoto percebesse. Enquanto isso, dentro do menino, a raiva ainda queimava forte. Ele não falava muito do que tinha acontecido, mas dava para ver nos olhos dele que era algo pesado. O pouco que Daniel conseguiu descobrir é que o garoto tinha perdido alguém da família, alguém muito importante para ele, e se sentia culpado por não ter conseguido fazer nada. Essa dor virou ódio, e esse ódio virou sede de vingança. O plano do garoto era simples: treinar o máximo possível, ficar forte e entrar num grande campeonato de luta que ia acontecer em breve. Mas não era para ganhar troféu, não. Ele queria entrar nesse campeonato para enfrentar um lutador específico. Um cara que ele acreditava ser o culpado pelo que aconteceu com sua família. O garoto queria resolver tudo do jeito mais errado possível, na força, no ódio. E Daniel percebia isso. Cada movimento duro, cada olhar raivoso durante os treinos, era como se o garoto estivesse gritando por dentro: "Eu preciso vencer! Eu preciso descontar tudo isso!" Só que Daniel sabia que essa luta interna era muito mais perigosa do que qualquer adversário no tatame. Mesmo assim, Daniel não força nada. Ele não julga o menino, não briga, não discute. Ele vai mostrando aos poucos, com paciência, que o karatê não é uma arma para machucar, mas uma ferramenta para transformar. Cada exercício, cada conversa, cada correção nos treinos, era como se Daniel estivesse tentando reconstruir o coração quebrado do garoto, pedacinho por pedacinho. E olha que não era fácil, não. Tinha dia que o menino simplesmente largava tudo, queria desistir, queria ir embora. Ele não entendia porque não podia simplesmente aprender a dar o golpe mais forte e pronto. Mas toda vez que ele pensava em desistir,
Alguma coisa dentro dele, talvez a memória da pessoa que ele perdeu, talvez um pouquinho da esperança que ainda sobrava, fazia ele voltar no dia seguinte. O campeonato estava chegando. E com ele, o nervosismo do garoto aumentava. Ele queria mostrar que era forte, que ninguém mais ia machucar ele ou a família dele, que ele podia lutar e vencer qualquer um. Só que do jeito que ele estava indo, cheio de ódio no coração, a derrota era certa, mesmo que ele ganhasse a luta no final. Era exatamente isso que Daniel queria mudar. Mostrar para ele que o verdadeiro vencedor não é quem derruba o outro no chão, mas quem vence a batalha dentro de si. O campeonato já estava quase batendo na porta e o garoto estava naquela correria de treino, treino e mais treino. Só que diferente do que ele pensava no começo, agora as coisas tinham mudado um pouco. Ele ainda tinha raiva guardada dentro dele, claro, mas sem perceber, ele começou a fazer as coisas de um jeito diferente. E sabe por quê? Porque Daniel-san, do jeito dele, sem pressão, foi mudando o garoto por dentro. Não era só ensinar golpe e esquiva, não. Daniel ensinava nas pequenas coisas. Tipo, na hora de varrer a academia, ele mostrava a importância de fazer tudo com atenção. Na hora de arrumar o uniforme, ele falava sobre respeito. Na hora de treinar, ele mostrava que o mais forte não é quem bate mais, mas quem aguenta firme e não perde a cabeça. Cada aula era uma lição escondida. Cada conversa era um tijolinho construindo algo novo no coração do garoto. Aí vem uma virada muito importante. Um dia, depois de um treino pesado, o garoto finalmente desaba. Ele tá ali, sentado no chão, suado, cansado, e começa a contar a história que ele guardava só pra ele. Conta sobre a perda que sofreu. Conta sobre a culpa que sente. Conta como se sentia fraco e impotente naquele dia terrível que mudou tudo. Daniel escuta tudo em silêncio. Ele não interrompe, não corrige, não tenta dar sermão. Ele só tá ali, presente, ouvindo de verdade. E quando o garoto termina de falar, Daniel diz uma coisa simples, mas que bate fundo. Você não é fraco, você é forte porque ainda tá aqui, lutando. Essas palavras mexem muito com o garoto. Era como se pela primeira vez em muito tempo, alguém enxergasse quem ele realmente era por dentro. Depois desse dia, o treino muda completamente. Agora, o garoto começa a lutar com outra energia. Não mais para descontar a raiva, mas para honrar a memória de quem ele perdeu. Para provar para si mesmo que ele pode ser alguém melhor, mais forte de verdade. Não no braço, mas no espírito. Daniel ensina para ele o verdadeiro sentido do karatê. Ser como a água. Forte, mas flexível. Resistente, mas tranquilo. Quebrar se precisar, mas sempre voltar ao seu estado natural. A paz. E o mais legal é que, enquanto ensina, Daniel também aprende. Ele percebe que ser mestre não é só passar conhecimento, é também ouvir, compreender, crescer junto. A lenda do karatê, Daniel-san, ressuscita nesta nova aventura. Agora a ele é dada a missão de treinar um jovem lutador, mas muito além de técnicas de luta, ele precisa ensinar os principais valores deixados pelo Sr. Miyagi. Um jovem coreano sofre uma perda trágica na sua vida. Isso faz com que todas as suas atitudes, a partir dali, sejam guiadas pela mágoa, ressentimento e sentimento de vingança. Ele deseja entrar em um campeonato de luta para vingar o que fizeram com a sua família, valores muito distantes da essência do verdadeiro karatê. Mas agora, com Daniel-san como seu mentor, uma nova motivação nascerá no coração de uma nova geração, forjando um guerreiro com características e potenciais fora do normal. Nesta aventura, você relembrará a verdadeira essência do karatê e como essa luta pode trazer para a sua vida preciosas lições para você nunca desistir dos seus sonhos. Um novo legado se inicia hoje. Depois de anos vivendo uma vida tranquila, Daniel-san, aquele cara que aprendeu tudo sobre karatê com o Sr. Miyagi, recebe uma notícia que muda tudo. Não é uma notícia qualquer, não. É um chamado, tipo uma missão, como se o destino estivesse batendo na porta dele e dizendo: Daniel, o mundo ainda precisa de você. Ele não estava mais no auge das lutas, sabe? Estava levando a vida dele numa boa, trabalhando, cuidando da família, relembrando as histórias do passado. Só que mesmo assim, dentro dele, aquele espírito de luta, aquela chama que o Sr. Miyagi acendeu tantos anos atrás, nunca se apagou. Era como se estivesse adormecida, só esperando o momento certo para acordar de novo. Aí acontece o seguinte:
Daniel fica sabendo de um jovem, um garoto que estava passando por uma situação muito difícil. Esse garoto tinha talento para lutar, era rápido, forte, cheio de energia, mas carregava uma tristeza muito grande no peito. Uma dor que não deixava ele enxergar o que era certo e errado. E essa dor estava empurrando ele para o lado errado da luta, sabe? Ele queria usar a força dele para se vingar, para descontar a raiva que sentia do mundo. Quando Daniel descobre isso, ele sente que não pode ficar parado. Ele lembra de tudo que o Sr. Miyagi fez por ele. Ensinou a lutar, claro, mas mais importante ainda, ensinou a ser uma pessoa melhor. E agora, era a vez de Daniel fazer o mesmo por outra pessoa. Era como se o legado do karatê verdadeiro dependesse disso. Só que Daniel sabia que não ia ser fácil. Esse garoto não queria ouvir conselhos. Ele queria aprender a lutar para machucar, para vencer de qualquer jeito. Então Daniel entende que se ele quiser ajudar de verdade, vai precisar fazer exatamente o que o Sr. Miyagi fez com ele lá atrás. Ter paciência, ensinar com o coração, mostrar que o karatê não é só soco e chute. É respeito, é equilíbrio, é coragem de fazer o certo mesmo quando o errado parece mais fácil. Então, sem perder tempo, Daniel vai atrás do garoto. Eles se encontram pela primeira vez num lugar bem simples, uma academia de bairro. O garoto estava lá, treinando sozinho, batendo com raiva no saco de pancadas. Cada golpe parecia carregar toda a dor que ele sentia. Daniel fica olhando de longe, analisando. Ele vê que o menino tem potencial, mas falta direção, falta alma no que ele está fazendo. Daniel se apresenta, mas o garoto é frio, não quer conversa, não quer ajuda. Ele acha que já sabe tudo, que só precisa ficar mais forte para vencer quem ele acha que é seu inimigo. Mas Daniel não desiste. Ele fala pouco, direto, do jeito que o Sr. Miyagi faria. Não tenta convencer com palavras bonitas. Ele propõe um desafio. Se o garoto aceitar treinar com ele por um tempo, Daniel promete ensinar algo que vai mudar a vida dele para sempre. O garoto, desconfiado, topa. Mas deixa claro, ele não quer papo de paz e amor. Ele quer aprender a lutar melhor. Daniel apenas sorri. Ele sabe que, no fundo, a luta mais difícil ainda nem começou. E não é no tatame, não. É dentro do coração do garoto. E é assim que tudo começa. Sem grandes discursos, sem mágica. Apenas um mestre decidido e um jovem perdido. Dois caminhos que se cruzam num momento certo, para mudar o destino dos dois. E mais do que isso, para manter viva a chama do verdadeiro karatê. Aquela que o Sr. Miyagi acendeu tanto tempo atrás. Agora, imagina o garoto começando os primeiros dias de treino com o Daniel. Não era igual àqueles treinos de academia que ele estava acostumado, não. Nada de ficar dando soco no ar ou chutando saco de pancada até cansar. Daniel chega com aquele jeito calmo dele e começa a ensinar coisas que, de primeira, o garoto não entende nada. Tipo assim, em vez de mandar ele bater, Daniel manda o garoto limpar o chão da academia. Isso mesmo, esfregar o chão, passar cera nos tatames, pintar a cerca que protegia a área de treino. No começo, o menino fica revoltado, né? Como assim? Eu vim aprender a lutar e o cara tá mandando eu fazer faxina? Era isso que passava na cabeça dele. Só que Daniel nem liga pra cara feia. Ele continua firme. Cada movimento que ele mandava o garoto fazer, como esfregar em círculo ou levantar o braço para pintar a cerca, era, na verdade, um treino escondido. Ele estava ensinando as bases da defesa e do ataque sem que o garoto percebesse. Enquanto isso, dentro do menino, a raiva ainda queimava forte. Ele não falava muito do que tinha acontecido, mas dava para ver nos olhos dele que era algo pesado. O pouco que Daniel conseguiu descobrir é que o garoto tinha perdido alguém da família, alguém muito importante para ele, e se sentia culpado por não ter conseguido fazer nada. Essa dor virou ódio, e esse ódio virou sede de vingança. O plano do garoto era simples: treinar o máximo possível, ficar forte e entrar num grande campeonato de luta que ia acontecer em breve. Mas não era para ganhar troféu, não. Ele queria entrar nesse campeonato para enfrentar um lutador específico. Um cara que ele acreditava ser o culpado pelo que aconteceu com sua família. O garoto queria resolver tudo do jeito mais errado possível, na força, no ódio. E Daniel percebia isso. Cada movimento duro, cada olhar raivoso durante os treinos, era como se o garoto estivesse gritando por dentro: "Eu preciso vencer! Eu preciso descontar tudo isso!" Só que Daniel sabia que essa luta interna
era muito mais perigosa do que qualquer adversário no tatame. Mesmo assim, Daniel não força nada. Ele não julga o menino, não briga, não discute. Ele vai mostrando aos poucos, com paciência, que o karatê não é uma arma para machucar, mas uma ferramenta para transformar. Cada exercício, cada conversa, cada correção nos treinos, era como se Daniel estivesse tentando reconstruir o coração quebrado do garoto, pedacinho por pedacinho. E olha que não era fácil, não. Tinha dia que o menino simplesmente largava tudo, queria desistir, queria ir embora. Ele não entendia porque não podia simplesmente aprender a dar o golpe mais forte e pronto. Mas toda vez que ele pensava em desistir, alguma coisa dentro dele, talvez a memória da pessoa que ele perdeu, talvez um pouquinho da esperança que ainda sobrava, fazia ele voltar no dia seguinte. O campeonato estava chegando. E com ele, o nervosismo do garoto aumentava. Ele queria mostrar que era forte, que ninguém mais ia machucar ele ou a família dele, que ele podia lutar e vencer qualquer um. Só que do jeito que ele estava indo, cheio de ódio no coração, a derrota era certa, mesmo que ele ganhasse a luta no final. Era exatamente isso que Daniel queria mudar. Mostrar para ele que o verdadeiro vencedor não é quem derruba o outro no chão, mas quem vence a batalha dentro de si. O campeonato já estava quase batendo na porta e o garoto estava naquela correria de treino, treino e mais treino. Só que diferente do que ele pensava no começo, agora as coisas tinham mudado um pouco. Ele ainda tinha raiva guardada dentro dele, claro, mas sem perceber, ele começou a fazer as coisas de um jeito diferente. E sabe por quê? Porque Daniel San, do jeito dele, sem pressão, foi mudando o garoto por dentro. Não era só ensinar golpe e esquiva, não. Daniel ensinava nas pequenas coisas. Tipo, na hora de varrer a academia, ele mostrava a importância de fazer tudo com atenção. Na hora de arrumar o uniforme, ele falava sobre respeito. Na hora de treinar, ele mostrava que o mais forte não é quem bate mais, mas quem aguenta firme e não perde a cabeça. Cada aula era uma lição escondida. Cada conversa era um tijolinho construindo algo novo no coração do garoto. Aí vem uma virada muito importante. Um dia, depois de um treino pesado, o garoto finalmente desaba. Ele tá ali, sentado no chão, suado, cansado, e começa a contar a história que ele guardava só pra ele. Conta sobre a perda que sofreu. Conta sobre a culpa que sente. Conta como se sentia fraco e impotente naquele dia terrível que mudou tudo. Daniel escuta tudo em silêncio. Ele não interrompe, não corrige, não tenta dar sermão. Ele só tá ali, presente, ouvindo de verdade. E quando o garoto termina de falar, Daniel diz uma coisa simples, mas que bate fundo. Você não é fraco, você é forte porque ainda tá aqui, lutando. Essas palavras mexem muito com o garoto. Era como se pela primeira vez em muito tempo, alguém enxergasse quem ele realmente era por dentro. Depois desse dia, o treino muda completamente. Agora, o garoto começa a lutar com outra energia. Não mais para descontar a raiva, mas para honrar a memória de quem ele perdeu. Para provar para si mesmo que ele pode ser alguém melhor, mais forte de verdade. Não no braço, mas no espírito. Daniel ensina para ele o verdadeiro sentido do karatê. Ser como a água. Forte, mas flexível. Resistente, mas tranquilo. Quebrar se precisar, mas sempre voltar ao seu estado natural. A paz. E o mais legal é que, enquanto ensina, Daniel também aprende. Ele percebe que ser mestre não é só passar conhecimento, é também ouvir, compreender, crescer junto. A lenda do karatê, Daniel San, ressuscita nesta nova aventura. Agora a ele é dada a missão de treinar um jovem lutador, mas muito além de técnicas de luta, ele precisa ensinar os principais valores deixados pelo Sr. Miyagi. Um jovem coreano sofre uma perda trágica na sua vida. Isso faz com que todas as suas atitudes, a partir dali, sejam guiadas pela mágoa, ressentimento e sentimento de vingança. Ele deseja entrar em um campeonato de luta para vingar o que fizeram com a sua família, valores muito distantes da essência do verdadeiro karatê. Mas agora, com Daniel San como seu mentor, uma nova motivação nascerá no coração de uma nova geração, forjando um guerreiro com características e potenciais fora do normal. Nesta aventura, você relembrará a verdadeira essência do karatê e como essa luta pode trazer para a sua vida preciosas lições para você nunca desistir dos seus sonhos. Um novo legado se inicia hoje.
Depois de anos vivendo uma vida tranquila, Daniel-san, aquele cara que aprendeu tudo sobre karatê com o Sr. Miyagi, recebe uma notícia que muda tudo. Não é uma notícia qualquer, não. É um chamado, tipo uma missão, como se o destino estivesse batendo na porta dele e dizendo: Daniel, o mundo ainda precisa de você. Ele não estava mais no auge das lutas, sabe? Estava levando a vida dele numa boa, trabalhando, cuidando da família, relembrando as histórias do passado. Só que mesmo assim, dentro dele, aquele espírito de luta, aquela chama que o Sr. Miyagi acendeu tantos anos atrás, nunca se apagou. Era como se estivesse adormecida, só esperando o momento certo para acordar de novo. Aí acontece o seguinte: Daniel fica sabendo de um jovem, um garoto que estava passando por uma situação muito difícil. Esse garoto tinha talento para lutar, era rápido, forte, cheio de energia, mas carregava uma tristeza muito grande no peito. Uma dor que não deixava ele enxergar o que era certo e errado. E essa dor estava empurrando ele para o lado errado da luta, sabe? Ele queria usar a força dele para se vingar, para descontar a raiva que sentia do mundo. Quando Daniel descobre isso, ele sente que não pode ficar parado. Ele lembra de tudo que o Sr. Miyagi fez por ele. Ensinou a lutar, claro, mas mais importante ainda, ensinou a ser uma pessoa melhor. E agora, era a vez de Daniel fazer o mesmo por outra pessoa. Era como se o legado do karatê verdadeiro dependesse disso. Só que Daniel sabia que não ia ser fácil. Esse garoto não queria ouvir conselhos. Ele queria aprender a lutar para machucar, para vencer de qualquer jeito. Então Daniel entende que se ele quiser ajudar de verdade, vai precisar fazer exatamente o que o Sr. Miyagi fez com ele lá atrás. Ter paciência, ensinar com o coração, mostrar que o karatê não é só soco e chute. É respeito, é equilíbrio, é coragem de fazer o certo mesmo quando o errado parece mais fácil. Então, sem perder tempo, Daniel vai atrás do garoto. Eles se encontram pela primeira vez num lugar bem simples, uma academia de bairro. O garoto estava lá, treinando sozinho, batendo com raiva no saco de pancadas. Cada golpe parecia carregar toda a dor que ele sentia. Daniel fica olhando de longe, analisando. Ele vê que o menino tem potencial, mas falta direção, falta alma no que ele está fazendo. Daniel se apresenta, mas o garoto é frio, não quer conversa, não quer ajuda. Ele acha que já sabe tudo, que só precisa ficar mais forte para vencer quem ele acha que é seu inimigo. Mas Daniel não desiste. Ele fala pouco, direto, do jeito que o Sr. Miyagi faria. Não tenta convencer com palavras bonitas. Ele propõe um desafio. Se o garoto aceitar treinar com ele por um tempo, Daniel promete ensinar algo que vai mudar a vida dele para sempre. O garoto, desconfiado, topa. Mas deixa claro, ele não quer papo de paz e amor. Ele quer aprender a lutar melhor. Daniel apenas sorri. Ele sabe que, no fundo, a luta mais difícil ainda nem começou. E não é no tatame, não. É dentro do coração do garoto. E é assim que tudo começa. Sem grandes discursos, sem mágica. Apenas um mestre decidido e um jovem perdido. Dois caminhos que se cruzam num momento certo, para mudar o destino dos dois. E mais do que isso, para manter viva a chama do verdadeiro karatê. Aquela que o Sr. Miyagi acendeu tanto tempo atrás. Agora, imagina o garoto começando os primeiros dias de treino com o Daniel. Não era igual àqueles treinos de academia que ele estava acostumado, não. Nada de ficar dando soco no ar ou chutando saco de pancada até cansar. Daniel chega com aquele jeito calmo dele e começa a ensinar coisas que, de primeira, o garoto não entende nada. Tipo assim, em vez de mandar ele bater, Daniel manda o garoto limpar o chão da academia. Isso mesmo, esfregar o chão, passar cera nos tatames, pintar a cerca que protegia a área de treino. No começo, o menino fica revoltado, né? Como assim? Eu vim aprender a lutar e o cara tá mandando eu fazer faxina? Era isso que passava na cabeça dele. Só que Daniel nem liga pra cara feia. Ele continua firme. Cada movimento que ele mandava o garoto fazer, como esfregar em círculo ou levantar o braço para pintar a cerca, era, na verdade, um treino escondido. Ele estava ensinando as bases da defesa e do ataque sem que o garoto percebesse. Enquanto isso, dentro do menino, a raiva ainda queimava forte. Ele não falava muito do que tinha acontecido, mas dava para ver nos olhos dele que era algo pesado. O pouco que Daniel conseguiu descobrir é que o garoto tinha perdido alguém da família, alguém muito importante para ele, e se sentia culpado por não ter conseguido fazer nada. Essa dor virou ódio.
e esse ódio virou sede de vingança. O plano do garoto era simples: treinar o máximo possível, ficar forte e entrar num grande campeonato de luta que ia acontecer em breve. Mas não era para ganhar troféu, não. Ele queria entrar nesse campeonato para enfrentar um lutador específico. Um cara que ele acreditava ser o culpado pelo que aconteceu com sua família. O garoto queria resolver tudo do jeito mais errado possível, na força, no ódio. E Daniel percebia isso. Cada movimento duro, cada olhar raivoso durante os treinos, era como se o garoto estivesse gritando por dentro: "Eu preciso vencer! Eu preciso descontar tudo isso!" Só que Daniel sabia que essa luta interna era muito mais perigosa do que qualquer adversário no tatame. Mesmo assim, Daniel não força nada. Ele não julga o menino, não briga, não discute. Ele vai mostrando aos poucos, com paciência, que o karatê não é uma arma para machucar, mas uma ferramenta para transformar. Cada exercício, cada conversa, cada correção nos treinos, era como se Daniel estivesse tentando reconstruir o coração quebrado do garoto, pedacinho por pedacinho. E olha que não era fácil, não. Tinha dia que o menino simplesmente largava tudo, queria desistir, queria ir embora. Ele não entendia porque não podia simplesmente aprender a dar o golpe mais forte e pronto. Mas toda vez que ele pensava em desistir, alguma coisa dentro dele, talvez a memória da pessoa que ele perdeu, talvez um pouquinho da esperança que ainda sobrava, fazia ele voltar no dia seguinte. O campeonato estava chegando. E com ele, o nervosismo do garoto aumentava. Ele queria mostrar que era forte, que ninguém mais ia machucar ele ou a família dele, que ele podia lutar e vencer qualquer um. Só que do jeito que ele estava indo, cheio de ódio no coração, a derrota era certa, mesmo que ele ganhasse a luta no final. Era exatamente isso que Daniel queria mudar. Mostrar para ele que o verdadeiro vencedor não é quem derruba o outro no chão, mas quem vence a batalha dentro de si. O campeonato já estava quase batendo na porta e o garoto estava naquela correria de treino, treino e mais treino. Só que diferente do que ele pensava no começo, agora as coisas tinham mudado um pouco. Ele ainda tinha raiva guardada dentro dele, claro, mas sem perceber, ele começou a fazer as coisas de um jeito diferente. E sabe por quê? Porque Daniel San, do jeito dele, sem pressão, foi mudando o garoto por dentro. Não era só ensinar golpe e esquiva, não. Daniel ensinava nas pequenas coisas. Tipo, na hora de varrer a academia, ele mostrava a importância de fazer tudo com atenção. Na hora de arrumar o uniforme, ele falava sobre respeito. Na hora de treinar, ele mostrava que o mais forte não é quem bate mais, mas quem aguenta firme e não perde a cabeça. Cada aula era uma lição escondida. Cada conversa era um tijolinho construindo algo novo no coração do garoto. Aí vem uma virada muito importante. Um dia, depois de um treino pesado, o garoto finalmente desaba. Ele tá ali, sentado no chão, suado, cansado, e começa a contar a história que ele guardava só pra ele. Conta sobre a perda que sofreu. Conta sobre a culpa que sente. Conta como se sentia fraco e impotente naquele dia terrível que mudou tudo. Daniel escuta tudo em silêncio. Ele não interrompe, não corrige, não tenta dar sermão. Ele só tá ali, presente, ouvindo de verdade. E quando o garoto termina de falar, Daniel diz uma coisa simples, mas que bate fundo. Você não é fraco. Você é forte porque ainda tá aqui, lutando. Essas palavras mexem muito com o garoto. Era como se pela primeira vez em muito tempo, alguém enxergasse quem ele realmente era por dentro. Depois desse dia, o treino muda completamente. Agora, o garoto começa a lutar com outra energia. Não mais para descontar a raiva, mas para honrar a memória de quem ele perdeu. Para provar para si mesmo que ele pode ser alguém melhor, mais forte de verdade. Não no braço, mas no espírito. Daniel ensina para ele o verdadeiro sentido do karatê. Ser como a água. Forte, mas flexível. Resistente, mas tranquilo. Quebrar se precisar, mas sempre voltar ao seu estado natural. A paz. E o mais legal é que, enquanto ensina, Daniel também aprende. Ele percebe que ser mestre não é só passar conhecimento, é também ouvir, compreender, crescer junto. A lenda do karatê, Daniel San, ressuscita nesta nova aventura. Agora a ele é dada a missão de treinar um jovem lutador, mas muito além de técnicas de luta, ele precisa ensinar os principais valores deixados pelo Sr. Miyagi.
Um jovem coreano sofre uma perda trágica na sua vida. Isso faz com que todas as suas atitudes, a partir dali, sejam guiadas pela mágoa, ressentimento e sentimento de vingança. Ele deseja entrar em um campeonato de luta para vingar o que fizeram com a sua família, valores muito distantes da essência do verdadeiro karatê. Mas agora, com Daniel San como seu mentor, uma nova motivação nascerá no coração de uma nova geração, forjando um guerreiro com características e potenciais fora do normal. Nesta aventura, você relembrará a verdadeira essência do karatê e como essa luta pode trazer para a sua vida preciosas lições para você nunca desistir dos seus sonhos. Um novo legado se inicia hoje. Depois de anos vivendo uma vida tranquila, Daniel San, aquele cara que aprendeu tudo sobre karatê com o Sr. Miyagi, recebe uma notícia que muda tudo. Não é uma notícia qualquer, não. É um chamado, tipo uma missão, como se o destino estivesse batendo na porta dele e dizendo: Daniel, o mundo ainda precisa de você. Ele não estava mais no auge das lutas, sabe? Estava levando a vida dele numa boa, trabalhando, cuidando da família, relembrando as histórias do passado. Só que mesmo assim, dentro dele, aquele espírito de luta, aquela chama que o Sr. Miyagi acendeu tantos anos atrás, nunca se apagou. Era como se estivesse adormecida, só esperando o momento certo para acordar de novo. Aí acontece o seguinte: Daniel fica sabendo de um jovem, um garoto que estava passando por uma situação muito difícil. Esse garoto tinha talento para lutar, era rápido, forte, cheio de energia, mas carregava uma tristeza muito grande no peito. Uma dor que não deixava ele enxergar o que era certo e errado, e essa dor estava empurrando ele para o lado errado da luta, sabe? Ele queria usar a força dele para se vingar, para descontar a raiva que sentia do mundo. Quando Daniel descobre isso, ele sente que não pode ficar parado. Ele lembra de tudo que o Sr. Miyagi fez por ele. Ensinou a lutar, claro, mas mais importante ainda, ensinou a ser uma pessoa melhor. E agora, era a vez de Daniel fazer o mesmo por outra pessoa. Era como se o legado do karatê verdadeiro dependesse disso. Só que Daniel sabia que não ia ser fácil. Esse garoto não queria ouvir conselhos. Ele queria aprender a lutar para machucar, para vencer de qualquer jeito. Então Daniel entende que se ele quiser ajudar de verdade, vai precisar fazer exatamente o que o Sr. Miyagi fez com ele lá atrás. Ter paciência, ensinar com o coração, mostrar que o karatê não é só soco e chute. É respeito, é equilíbrio, é coragem de fazer o certo mesmo quando o errado parece mais fácil. Então, sem perder tempo, Daniel vai atrás do garoto. Eles se encontram pela primeira vez num lugar bem simples, uma academia de bairro. O garoto estava lá, treinando sozinho, batendo com raiva no saco de pancadas. Cada golpe parecia carregar toda a dor que ele sentia. Daniel fica olhando de longe, analisando. Ele vê que o menino tem potencial, mas falta direção, falta alma no que ele está fazendo. Daniel se apresenta, mas o garoto é frio, não quer conversa, não quer ajuda. Ele acha que já sabe tudo, que só precisa ficar mais forte para vencer quem ele acha que é seu inimigo. Mas Daniel não desiste. Ele fala pouco, direto, do jeito que o Sr. Miyagi faria. Não tenta convencer com palavras bonitas. Ele propõe um desafio. Se o garoto aceitar treinar com ele por um tempo, Daniel promete ensinar algo que vai mudar a vida dele para sempre. O garoto, desconfiado, topa. Mas deixa claro, ele não quer papo de paz e amor. Ele quer aprender a lutar melhor. Daniel apenas sorri. Ele sabe que, no fundo, a luta mais difícil ainda nem começou. E não é no tatame, não. É dentro do coração do garoto. E é assim que tudo começa. Sem grandes discursos, sem mágica. Apenas um mestre decidido e um jovem perdido. Dois caminhos que se cruzam num momento certo, para mudar o destino dos dois. E mais do que isso, para manter viva a chama do verdadeiro karatê. Aquela que o Sr. Miyagi acendeu tanto tempo atrás. Agora, imagina o garoto começando os primeiros dias de treino com o Daniel. Não era igual àqueles treinos de academia que ele estava acostumado, não. Nada de ficar dando soco no ar ou chutando o saco de pancada até cansar. Daniel chega com aquele jeito calmo dele e começa a ensinar coisas que, de primeira, o garoto não entende nada. Tipo assim, em vez de mandar ele bater, Daniel manda o garoto limpar o chão da academia. Isso mesmo, esfregar o chão, passar cera nos tatames, pintar a cerca que protegia a área de treino. No começo, o menino fica revoltado, né? Como assim?
Eu vim aprender a lutar e o cara tá mandando eu fazer faxina? Era isso que passava na cabeça dele. Só que Daniel nem liga pra cara feia. Ele continua firme. Cada movimento que ele mandava o garoto fazer, como esfregar em círculo ou levantar o braço para pintar a cerca, era na verdade um treino escondido. Ele estava ensinando as bases da defesa e do ataque sem que o garoto percebesse. Enquanto isso, dentro do menino, a raiva ainda queimava forte. Ele não falava muito do que tinha acontecido, mas dava para ver nos olhos dele que era algo pesado. O pouco que Daniel conseguiu descobrir é que o garoto tinha perdido alguém da família, alguém muito importante para ele, e se sentia culpado por não ter conseguido fazer nada. Essa dor virou ódio, e esse ódio virou sede de vingança. O plano do garoto era simples: treinar o máximo possível, ficar forte e entrar num grande campeonato de luta que ia acontecer em breve. Mas não era para ganhar troféu, não. Ele queria entrar nesse campeonato para enfrentar um lutador específico. Um cara que ele acreditava ser o culpado pelo que aconteceu com sua família. O garoto queria resolver tudo do jeito mais errado possível, na força, no ódio. E Daniel percebia isso. Cada movimento duro, cada olhar raivoso durante os treinos, era como se o garoto estivesse gritando por dentro: "Eu preciso vencer! Eu preciso descontar tudo isso!" Só que Daniel sabia que essa luta interna era muito mais perigosa do que qualquer adversário no tatame. Mesmo assim, Daniel não força nada. Ele não julga o menino, não briga, não discute. Ele vai mostrando aos poucos, com paciência, que o karatê não é uma arma para machucar, mas uma ferramenta para transformar. Cada exercício, cada conversa, cada correção nos treinos, era como se Daniel estivesse tentando reconstruir o coração quebrado do garoto, pedacinho por pedacinho. E olha que não era fácil, não. Tinha dia que o menino simplesmente largava tudo, queria desistir, queria ir embora. Ele não entendia porque não podia simplesmente aprender a dar o golpe mais forte e pronto. Mas toda vez que ele pensava em desistir, alguma coisa dentro dele, talvez a memória da pessoa que ele perdeu, talvez um pouquinho da esperança que ainda sobrava, fazia ele voltar no dia seguinte. O campeonato estava chegando. E com ele, o nervosismo do garoto aumentava. Ele queria mostrar que era forte, que ninguém mais ia machucar ele ou a família dele, que ele podia lutar e vencer qualquer um. Só que do jeito que ele estava indo, cheio de ódio no coração, a derrota era certa, mesmo que ele ganhasse a luta no final. Era exatamente isso que Daniel queria mudar. Mostrar para ele que o verdadeiro vencedor não é quem derruba o outro no chão, mas quem vence a batalha dentro de si. O campeonato já estava quase batendo na porta e o garoto estava naquela correria de treino, treino e mais treino. Só que diferente do que ele pensava no começo, agora as coisas tinham mudado um pouco. Ele ainda tinha raiva guardada dentro dele, claro, mas sem perceber, ele começou a fazer as coisas de um jeito diferente. E sabe por quê? Porque Daniel-san, do jeito dele, sem pressão, foi mudando o garoto por dentro. Não era só ensinar golpe e esquiva, não. Daniel ensinava nas pequenas coisas. Tipo, na hora de varrer a academia, ele mostrava a importância de fazer tudo com atenção. Na hora de arrumar o uniforme, ele falava sobre respeito. Na hora de treinar, ele mostrava que o mais forte não é quem bate mais, mas quem aguenta firme e não perde a cabeça. Cada aula era uma lição escondida. Cada conversa era um tijolinho construindo algo novo no coração do garoto. Aí vem uma virada muito importante. Um dia, depois de um treino pesado, o garoto finalmente desaba. Ele tá ali, sentado no chão, suado, cansado, e começa a contar a história que ele guardava só pra ele. Conta sobre a perda que sofreu. Conta sobre a culpa que sente. Conta como se sentia fraco e impotente naquele dia terrível que mudou tudo. Daniel escuta tudo em silêncio. Ele não interrompe, não corrige, não tenta dar sermão. Ele só tá ali, presente, ouvindo de verdade. E quando o garoto termina de falar, Daniel diz uma coisa simples, mas que bate fundo. Você não é fraco, você é forte porque ainda tá aqui, lutando. Essas palavras mexem muito com o garoto. Era como se pela primeira vez em muito tempo, alguém enxergasse quem ele realmente era por dentro. Depois desse dia, o treino muda completamente. Agora, o garoto começa a lutar com outra energia. Não mais para descontar a raiva, mas para honrar a memória de quem ele perdeu.
para provar para si mesmo que ele pode ser alguém melhor, mais forte de verdade. Não no braço, mas no espírito. Daniel ensina para ele o verdadeiro sentido do karatê: ser como a água, forte, mas flexível, resistente, mas tranquilo, quebrar se precisar, mas sempre voltar ao seu estado natural, a paz. E o mais legal é que, enquanto ensina, Daniel também aprende. Ele percebe que ser mestre não é só passar conhecimento, é também ouvir, compreender, crescer junto. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.